Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, a todos os servos e a todas as pessoas que acompanham nesse exato momento nosso programa Obreiros em Foco. Estamos sendo transmitido através dele Facebook Obreiros Equador e de YouTube Obreiros Equador Universal. Se é possível, comparta ele programa em sua rede social para que outras pessoas recebam também la bendição. Por que estou falando receber la bendição? Porque nos minutos finais do programa, eu estarei de rodilha, eu, os obreiros, os servos, e gostaria de invitá-lo para dobrar as rodilhas para Deus. Há muita gente que se encontra com as rodilhas no piso ou com as rodilhas dobradas para sua enfermidade, para seu dolor, para sua aflição, para seus problemas. E quando dobramos as rodilhas para Deus, Ele hace justiça. Ele elimina o que está angustiando. Ele elimina todos os males que se encontram a perturbar a vida de uno. Por isso, prepare, por favor, uma silla, como a minha está aqui preparada, prepara a tua. Prepara uma silla e esta silla representará o trono de Deus, o trono de la justiça. Coloque nesta silla, por favor, uma Bíblia aberta e será ele próprio Deus aí sentado. E prepare um vaso com água. E quando dobrarmos nossas rodilhas, pediremos ao Espírito de la justiça, porque você sabe que o espírito de la injustiça é um espírito que entra em famílias, que entra em hogares, que entra na vida das pessoas e desorganiza, causa um caos na vida de uno. Mas o espírito de la justiça, que é o Espírito Santo, quando ele entra na vida de uno, ele entra para ordenar, para organizar e também para bendecer. Nós outros vamos fazer a oração. Eu pido a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, servos, que prepare sua honra, porque este sábado, dia 9 de setembro, nós outros vamos estar em nossa reunião das vestiduras blancas. O bispo Júlio Freitas, ele estará ministrando esta reunião desde a Argentina para todos os países. Nós outros vamos receber a transmissão e estou invitando a los obreiros que venham todos uniformados. Os homens já sabem que vêm com a camisa branca, já está com a camisa branca. As obreiras, por favor, venha com o uniforme que usa entre semana, que a camisa, que a blusa é branca. Traga seus discípulos, servos, porque esta reunião com segurança vai causar um grande avivamento espiritual em todos os servos de Deus. Será 16h, todos estarão aqui de Guayaquil, no Templo de la Fé, e a transmissão será para todo o país. Vamos começar o programa mostrando o 6º capítulo desta série, Alerta de la Salvação. Cada capítulo ha sido mais forte que o outro. E este capítulo de hoje vai falar de algo importante, que é o temor. Porque quando o temor acaba, é porque as vestiduras já estão sujas. A vestidura branca já está abandonada, a comunhão com Deus já acabou. Então prepara-te para ver este 6º capítulo. Invite as pessoas que você conhece, porque esse capítulo está muito forte. E você poderá enviar seu nome, o nome de toda a família, para o momento da oração. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 91
4444. Você poderá enviar seu nome, poderá enviar o nome de sua família. Se você queira, você poderá enviar por Facebook ou por YouTube. E nos diga de onde você está acompanhando ele programa Obreiros em Foco. E você que está apartada, você que está apartado e gostaria de um auxílio, de uma visita, estamos firmes em nosso trabalho rescate em seu hogar. Todos que han escrevido, todos que han pedido ajuda, ele resgate ha chegado, porque quando chegamos na casa de la persona que está apartada, a primeira palavra que hablamos é esta: ele resgate chegou. E quando hablamos, ele resgate chegou, ele mal tem que sair. Ele mal que lhe apartou, que lhe sequestrou, que lhe hizo resbalar, ele tem que sair. E muitos hão regressado, hão limpiado suas vestiduras. Deus ha sanado as heridas externas e internas, porque há mais heridas internas que externas. E graças a Deus, muitos hão se recuperado espiritualmente. Vamos então acompanhar esse sexto capítulo, melhor dito, desta série Alerta de la Salvação, e já regressamos com todos. Alerta de la Salvación. Episodio de hoy: falta de temor. El mundo está de cabeza. Hemos vivido y sido testigos del caos en que se ha convertido nuestra sociedad. Vivir en esta tierra es cada vez más difícil. La irrelevancia y la falta de respeto a Dios es la marca registrada de esta generación, que ignora y se burla completamente de su palabra. La ausencia del temor a Dios es la causante de las consecuencias desastrosas que hemos visto, que solo confirman que estamos viviendo los últimos tiempos. Observe lo que está escrito y vea si no estamos exactamente en ese periodo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Cuanto más la criatura se distancia del Creador, más perdida e inconsecuente se vuelve. Esta es la razón de la pandemonio que vive esta tierra. Muchas personas asocian el término temor a Dios con miedo o recelo, cuando en realidad significa profundo respeto y reverencia a su santidad, poder y justicia. Ese es el respeto que nos impide practicar lo incorrecto. Ver la falta de respeto de los que no creen en Él es de esperarse, pero no ha sido algo difícil de ver en estos días que anteceden al regreso del Señor Jesús. La creciente falta de temor a Dios de los que afirman ser cristianos. Al comienzo de la fe, del primer amor, todo se veía con santidad, buenos ojos, pureza, servir a Dios, los diezmos, las ofrendas, la palabra que provenía del altar y hasta los mínimos detalles eran importantes. A fin de cuentas, para la persona que fue librada del más profundo abismo, todo eso representa una nueva oportunidad de vida que Dios le ha dado. Pero, con el pasar del tiempo, pequeñas cosas se van perdiendo. Ya no ora tanto,
no ayuna. La última visualización del WhatsApp hace 1 minuto. Y la Biblia hace 5 días. Y evangelizar, ni hablar. Es allí que surge la decadencia espiritual. Comienza a ver lo que es santo con otros ojos, se deja llevar por los malos ejemplos, toca lo que es sagrado, no acepta que lo contradigan, deja de ser siervo para ser señor de sí mismo. Por eso, vemos a tantos que estuvieron en la presencia de Dios e incluso fueron usados por Él, que actualmente proceden como si nunca lo hubiesen conocido y atacan y denigran lo que un día los salvó, puesto que en su interior portan odio y resentimiento, y si no remueven esos sentimientos, eso los llevará a la completa destrucción. Una de las mayores tragedias que puede ocurrir en nuestra vida espiritual es perder la esencia de ese respeto y reverencia hacia las cosas sagradas. Quien renuncia al altar por el oro, por la gloria de este mundo, es porque ya no tiene más temor. Él es algo extremadamente valioso, nos conserva, protege y fortalece. Es nuestra honra para Dios. La salvación eterna se conquista por la fe, pero solo el temor nos mantiene salvos. Que el espíritu del temor esté en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Veja que cada capítulo desta série Alerta de la Salvação a nos deixado despertos, a nos deixado em alerta. Veja que, por falta de temor, muitos han suciado, manchado as vestiduras brancas. E nós outros devemos estar vigilando, obreiros, atenção, colaboradores, servos, CPOs e todos. Devemos estar vigilando para não manchar as vestiduras blancas, que és nossa comunhão com Deus. Este sábado, a hora, dia 9 de setembro, 4 da tarde, nesta grande reunião das vestiduras blancas, nós outros estaremos pedindo a Deus que nos ajude a manter-se com as vestiduras blancas, porque queremos estar em comunhão, queremos estar nele primeiro amor, queremos estar cada dia na expectativa da avenida de nosso Senhor Jesus, ou, se a morte chegar, nossa alma vaja para um lugar de descanso. Mire o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Palavras dele próprio Senhor Jesus. Pero tienes uns poucos em Sardes, que não hão manchado suas vestiduras, e andaram comigo, e andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Vê aquele Senhor Jesus digo que uns poucos, porque a maioria se contaminou, algo contaminou a maioria, e eles estavam com suas vestiduras manchadas e sujas. Porque quando você mira para alguém, você não vê que um está com as vestiduras espirituais sujas, você não consegue ver, porque é algo espiritual. Claro que detectamos por maneiras de la persona actuar, não? Maneira de la persona reaccionar, mostra que suas vestiduras não estão limpas, estão sujas, maneira de falar, determinados comentários, uno se percata que as vestiduras estão sujas. Mas mire nesta igreja, pero
ele digo, tienes uns poucos em Sardes que não hão manchado suas vestiduras e andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Ou seja, daquela contaminação, porque entrou na contaminação, foram poucos que não se contaminaram. E nós outros temos que lutar arduamente para ser parte destes poucos que não se contamina, que não permite que suas vestiduras estejam sujas. Versículo 5 ele habla, assim ele vencedor será vestido de vestiduras blancas. Quem és este vencedor? Não és aquele que pagou uma deuda, não és aquele que ha dito, comprei um auto de paquete, não és aquele que ha dito, fui curado de câncer, resolvi problemas impossíveis, não é de isso que estamos falando. Ele digo, assim, ele vencedor, será vestido de vestiduras blancas. Este vencedor é aquele que venceu seu orgulho, és aquele que venceu suas próprias vontades, és aquele que pudo vencer o pecado, é aquele que pudo vencer as tentações, és este vencedor, porque vencer, conquistar, faz parte da fé, mas ele verdadeiro vencedor é aquele que ha dito, eu logrei mi salvação. Aí ele habla mais, e não borrarei su nome del livro de la vida, e reconocerei su nome delante de mi Padre e delante de seus ángeles. Mire o prazer de Deus de reconhecer a uno ante su Padre, ante os ángeles, aquele que lutou, aquele que sacrificou, aquele que arduamente lutou para manter-se com as vestiduras blancas, porque obreiros e servos, quanto mais passa o tempo, nós outros temos que amadurar mais, nós outros temos que estar mais alerta, por mais que passe o tempo, porque o tempo ha podrido muita gente, mas o tempo também ha hecho de muitos fuerte. Quanto mais passa o tempo, mais fuerte, mais servo, mais humilde. Quanto mais passa o tempo, mais um se encontra com suas vestiduras blancas. Por isso, eu gostaria que todos se preparassem, ajune, haga um ajuno, se prepare, porque Deus vai falar muito forte neste dia 9, às 4 da tarde. Obreiros, traga sua Bíblia, servos, traga a Bíblia, traga um caderno, um esfero para você apontar pontos importantes que o senhor Obispo Júlio estará falando, ou seja, é uma oportunidade para que todos salgam desta reunião com suas vestiduras blancas, que todos salgam mais forte para agradar a nosso Deus. Vamos agora mostrar uma história. Antes desta história, eu quero que você acompanhe um vídeo que habla das vestiduras blancas. E depois, você vai acompanhar a história da senhora Sabrina. Aí como ponerá, aí está, a senhora Sabrina, que é esposa de pastor Leonardo. Ela vai nos contar como foi sua experiência com Deus e como foi que ela recebeu esse maior regalo que alguém pode receber, que é o Espírito Santo. Quando nós outros somos bautizados com o Espírito Santo, ele entra em nós outros completo, ele entra em nós outros com os frutos e com os dones. Ele entra em nós outros para ser um trabalho adentro. E esse trabalho de adentro começa a refletir também ao lado de afuera, porque somos por afuera resultados do que somos adentro. Porque eu não posso dizer que sou lleno do Espírito Santo, mas meu comportamento é agressivo,
és peleón, és uma pessoa que lhe gusta conflitos, és uma pessoa que aonde vá, aonde está, aonde coloca seus pés, peleia, cria problema com todos, ou seja, não és uma pessoa bem-vinda, porque és problemática. Quando temos o Espírito Santo, onde fomos, onde estamos, mejor dicho, onde uno se vai, uno leva paz. Uno chega naquele lugar, a paz chega àquele lugar. Por isso, acompanhe primeiro esse vídeo que habla das vestiduras blancas e depois a senhora Sabrina vai nos contar como foi sua experiência para receber as vestiduras blancas por meio do Espírito Santo. Já regressamos. Después de liberarse y estar sirviendo al Altísimo, ¿qué hacer para mantener la salvación? La santificación es la parte principal de la relación con Dios, y quien anhela la salvación se santifica día a día con el objetivo de entrar en el reino de los cielos. Necesitamos separarnos de lo que le desagrada a Dios, manteniendo actitudes justas y la conciencia tranquila, que es representada por las vestiduras blancas. En todo tiempo, sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Por eso, este mes, usted deberá ungirse con aceite todos los días para el gran día. Sábado 9 de septiembre, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Mi nombre es Sabrina y antes de llegar a la Universal, yo era alguien triste, vacía. Yo sufría problemas en mi hogar, mis padres discutían mucho, se peleaban. Además de eso, yo tenía una enfermedad y sufría también con problemas espirituales. Yo escuchaba voces, escuchaba que me llamaban. Y cuando volteaba a ver, no era nadie. Lloraba por las noches, sin ningún motivo, solo sentía mucha tristeza. Tenía miedo a la oscuridad, miedo a quedarme sola. Y todo eso llevaba dentro de mí y me causaba mucha tristeza. Hasta que un día mi familia recibe una invitación para participar en la iglesia. Fue así que llegué y poco a poco esos problemas fueron teniendo una solución. Fui usando mi fe y fui curada. Probé del poder de Dios en ese momento y decidí que nunca más me iba a ir de la iglesia, porque dije, si Dios pudo curarme, entonces puede también solucionar los demás problemas. Fue allí también que comencé a usar mi fe para ser libre de los problemas espirituales que yo estaba teniendo. Y poco a poco todo eso fue siendo solucionado. Pero dentro de mí seguía teniendo un vacío. Seguía sin saber por qué yo vivía. No le encontraba un sentido a mi vida. Y recuerdo que en la iglesia comenzó un propósito para buscar el Espíritu Santo. Yo no sabía y no entendía muy bien qué era. Pero me acuerdo que el siervo de Dios que estaba en ese momento en el altar hablando, parecía que él estaba hablando para mí, porque él dijo que aquel vacío que uno sentía tenía el tamaño justo del Espíritu Santo, que no se podía llenar con otra cosa a no ser con el Espíritu Santo. Entonces fue ahí que decidí tomar la decisión de hacer ese propósito. Y comencé a buscar el Espíritu Santo todos los días. Comencé también a entregarle mi vida, entregarle a esa Sabrina que no sabía qué hacer con su vida, entregarle mis angustias, entregarle todo de mí, mi pasado, mi presente, mi futuro,
lo entregué todo para Dios. Y al finalizar ese propósito, yo recibí el Espíritu Santo. Ese fue el día más feliz de mi vida. No se compara con ningún otro día, con ninguna otra fecha, con ninguna otra conmemoración. El día que recibí el Espíritu Santo, yo puedo decir que fui la persona más feliz del mundo, porque Él me completó, Él me llenó, me dio la paz que nunca tuve, me dio felicidad. A partir de ese día, yo pude saber que nunca más iba a estar sola, que Él iba a estar conmigo para siempre. Y también me dio el deseo de servirlo, de ganar almas, de ayudar a los demás a que también conozcan y que tengan lo mismo que yo un día recibí. A poder aconsejar a mujeres que pasan por los mismos problemas que yo un día pasé, a poder salir adelante, gracias al Espíritu Santo que hoy habita en mí. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Veja que a história da senhora Sabrina muito forte, ou não é verdade? É muito forte. E nós outros lutamos para que aconteça com os servos, para que aconteça com aqueles que têm gana de servir a Deus, porque quantos que eu atendo que hão dito, pastor Jorge, eu quero servir a Deus no altar, que bueno, eu quero ser obreira, eu quero ser obreiro, e eu pergunto, e você tem o Espírito Santo, já és bautizada com o Espírito Santo? Aún não. Então se queda complicado, porque nosso trabalho necessita da armadura, necessita de uma proteção, porque não lutamos contra a carne, não lutamos em contra a sangue, não lutamos em contra pessoas, lutamos contra forças espirituais, porque todos os dias hemos recebido em la igreja pessoas com gana de suicídio, pessoas com gana de matar e depois se suicidar. Nós outros atendemos pessoas com depressão profunda, pessoas que não dormem, pessoas que já fizeram de todo, já buscaram tratamento em toda parte e não dormem. Nós outros atendemos aqui pessoas adictas a vários tipos de drogas, pessoas que já tentaram abandonar as drogas. Nós outros atendemos toda classe de pessoas. E o único motivo dessas pessoas estar como se encontram é um problema espiritual. E quando nós outros realizamos a oração, em nome de nosso Senhor Jesus, aquele mal, ele sai. E quando ele sai, quem não dormia, dorme como na pedra. Quem era adicto, como eu, a determinados vícios, passa a ter asco dele vício, não consegue nem sentir o olor. O olor não hace mal, porque o mal que generava sede e gana por ele vício, ele saiu. A agressividade, ele pensamento de morte, ou seja, tudo que é de las tinieblas se vai e começa o trabalho dele reino de la luz, dele reino de Deus. Mas uno necessita ter o Espírito Santo para poder ajudar a outras pessoas. E eu vou mostrar mais uma história. Agora a história da senhora Betsabé. Ela que também teve essa experiência maravilhosa. Ela vai nos contar como que ela chegou à igreja, ela vai nos contar como foi sua liberação, e ela vai nos contar como foi o bautismo com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entrou em ella, ele hizo a obra. Hoje
és esposa de pastor, dele pastor John, esposa de pastor, e está aí servindo a Deus, e eu gostaria que os tendes conhecer a história de Édia. Quem todavia não de amor, para poner su nome, e ele nome de la família para el momento de la oração, aí se encontra nosso WhatsApp, 099 895 9144. Coloque seu nome, coloque o nome de sua família. Se você queira enviar-nos por Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal, coloca aí também de onde você está vendo ele programa, se de Equador ou de outro país. Vamos nos unir com fé, vamos dobrar nossas rodilhas, porque quantos estão com as rodilhas dobradas para seu sofrimento? Não, vamos dobrar as rodilhas para Deus Padre, para Deus Hijo, para Deus Espírito Santo. Prepare uma sídia. Esta sídia será como se fuera el trono de la justiça de Deus. Esta Bíblia aberta nesta sídia será ele próprio Deus aí sentado. E prepare um vaso com água, porque quando consagrarmos el água, este beber del água, este peso, esta tristeza, esta gana de morrer, vai desaparecer. Os obreiros, os servos que sabem lo que estou falando, prepare sua honra, prepare a honra, porque todos os dias estamos meditando e todos os dias estamos ungindo nossa cabeça com el azeite, pedindo a Deus que nos ajude a ter pensamentos que agradam a Deus e manter-nos com as vestiduras blancas. Acompanhe, por favor, a história da senhora Betsabé e depois regressamos. Mi nombre es Betsabé. Mi sufrimiento empezó desde niña, a causa de que mis padres se separaron. Pasé a ser una niña muy triste, deprimida, tímida, muy cerrada. Yo recuerdo que por falta de tener ese amor de padre vino una tristeza muy grande. Había días que yo me despertaba con un nudo en mi garganta y no se explicaba por qué. Lloraba, aunque el amor de mi madre siempre lo tuve, pero era un vacío que no lo llenaba con nada. Además de eso también pasábamos muchos problemas en la casa, necesidades económicas, yo veía a mi madre enferma y todo eso acrecentaba esa tristeza. Por más que yo tuviera mis compañeritas en la escuela, hablaba, jugaba un ratito, pero volvía esa tristeza. Así fue que nosotros llegamos a la Iglesia Universal. Empezamos a luchar, empezamos a participar de las cadenas. Lo primero que Dios hizo fue liberarme de esa tristeza, de ese vacío que había. Él empezó a colocar paz. Ya empezaron a cambiar las cosas en la casa, mi madre fue sanada, la situación económica empezó a cambiar, pero yo me interesé por las cosas de Dios y yo escuchaba que el pastor decía sobre el bautismo con el Espíritu Santo, recibir ese poder de Dios. Ahí yo quise buscarlo más. Recuerdo que hubo un propósito muy especial los días domingos para aquel que quisiera recibir el Espíritu Santo. Yo me esforzaba para ir y estar ahí. Y un domingo yo tuve mi encuentro con Dios. Ese día yo busqué a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi sinceridad. Yo le dije, Señor, yo quiero conocerte. Y ese día tuve mi encuentro con Dios. Fue algo muy marcante porque a partir de ese día todo cambió. Mis pensamientos, mis ganas de hablar para las personas fueron más fuertes, de hablar de que sí hay un Dios que puede cambiar nuestra vida. Y no solamente las cosas materiales, sino también lo espiritual, ¿no? Él llenó ese vacío que había en mí, Él puso su alegría, su paz. Ahora pasamos luchas y dificultades, pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Él nos orienta en los momentos difíciles. Cuando tengo que tomar alguna decisión, yo oro a Él y digo, Señor, dirígeme, ¿cuál es la mejor opción? Y Él habla claramente en nuestro pensamiento. Entonces,
tener el Espíritu Santo es lo mejor que me ha podido pasar. Hoy ya soy una adulta y mi juventud la dediqué al servicio de Dios. Y no ha sido una pérdida, ha sido una inversión maravillosa para mi vida eterna. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. En todo tiempo, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto significa satisfacción, es decir, está completamente relacionado al carácter íntegro de una persona. El siervo del Altísimo da un testimonio real y cuida su vida espiritual. Se mantiene limpio frente a cualquier decisión que debe tomar. Diariamente usted es atacado por pensamientos y sugerencias para tener actitudes que agradarían a su carne. Esto traería un placer momentáneo, pero conozca que exactamente la forma en la que usted responde a tales pensamientos es lo que determina si sus vestiduras permanecen blancas o no. Cuando ya no hay temor por las cosas sagradas, el sacrificio de renuncia ya no existe, pierde su significado, y la persona empieza a encontrar cierta normalidad en sus comportamientos, siendo así que mancha su vestidura espiritual. La palabra de Dios afirma: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Pero cuando el siervo no vigila, algunos versículos bíblicos parecen estar borrados de su mente. Es preciso estar fuerte para resistir al mal y permanecer firmes en la caminata de la fe. Pero para eso es necesario tener intimidad con Dios, es decir, lograr una comunicación que sea capaz de que Dios resplandezca en sus actitudes. El aceite no puede faltar en la vida de un siervo, debido a que está directamente relacionado con el Espíritu Santo, como está escrito: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. En el pasado, era necesario utilizar el aceite para mantener la lámpara encendida, por lo cual esto demuestra la importancia de este elemento. En este mes de agosto, estamos en el mes de las vestiduras blancas con el aceite consagrado. Dedique un momento de su día para aumentar su comunión con Dios. No deje de leer los versículos marcados en su hoja, y usted debe ungirse con el aceite todos los días para que nunca le falte el aceite en su cabeza. Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y en todas las iglesias universal del país. Quanto mais mostramos testemunho, mais mostramos a vontade de nosso Deus, que todos sejam bautizados com Ele Espírito Santo. Você tuvo ele bautismo com ele Espírito Santo já. Você estará com ele próprio Deus dentro de você, lhe dando força, confiança, lhe dando direção de lo que você tem que fazer. Ele Espírito Santo, ele é forte em nossas debilidades, porque ele ser humano, ele tem debilidades, e é ele Espírito Santo que nesta hora ajuda-nos a vencer nossas debilidades, porque a tentação é constante. Você vence uma tentação hoje,
mañana vendrá outras tentações, e a cada dia é uma guerra do espírito e da carne. Mas quando temos o Espírito Santo, temos controle, temos como dominar-nos a carne. Mas quando não há o Espírito Santo, uno vive um período bem e daqui um rato tem uma recaída. Uno na hora da pressão, com medo, ele medo toma possessão, uno mente, uno faz coisas que não deveria ser. Mas quem tem o Espírito Santo, aunque a verdade lhe vá prejudicar, uno habla a verdade, porque uno sabe que a verdade agrada a Deus. E se eu estou falando a verdade, Deus me vai defender, Deus me vai ajudar. Por isso, essa importância de lutarmos para que todos tenham o Espírito Santo. Pastor, eu que já tenho o Espírito Santo, sacrificar, lutar para não perder o Espírito Santo, porque muitos foram bautizados e por não vigilar, perderam o Espírito Santo. E quando se perde o Espírito Santo, uno queda vulnerável, uno queda desprotegido das forças espirituais. Vamos agora falar com Deus. A silla já está preparada. Já puso aí em la silla a Bíblia. Su vaso com água também está preparado. Eu quero invitar todos os obreiros, todos os colaboradores, CPOs, todos os servos e você. E você que está acompanhando aí ele programa com lágrimas, você que está acompanhando ele programa afligido, você que diz assim, eu vou orar com o pastor Jorge, se não passar nada, eu me mato. Se não passar nada, eu vou fazer o que eu estava planeando. De acordo? Eu estou seguro que quando terminar esta oração, você vai respirar fundo e você vai dizer, caramba, saiu este peso. E nós outros estamos aqui nele templo de los milagros assim, de braços abertos, lhe esperando para poder lhe ajudar, não só aqui no Templo de los Milagros em Guayaquil, em la Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Vê aí as imagens do Templo de los Milagros, pero você também poderá buscar o Templo de los Milagros em sua província, em seu país. É só você nos escrever para nosso WhatsApp e nós outros iremos lhe dar a direção para que você encontre o que nós outros encontramos, o Espírito Santo. Não só apenas fomos sanados, não só apenas fomos liberados, não só apenas solucionamos problemas, mas recebemos a maior promessa, o Espírito Santo. E você pode também recebê-lo. Quanto tenho que pagar? Nada, é grátis. Basta uno entregar-se de corpo, alma e espírito. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nuestro Deus e nuestro querido Padre, aqui estamos de rodillas, porque creemos em la palavra, creemos em la promessa de Deus que nunca falhou, de Deus que sabe del dolor, del sofrimento de las pessoas. Ó Deus mío, estou de rodilha com os obreiros, colaboradores, CPOs, estou de rodilha com servos, pero também estou de rodilha com esta pessoa angustiada, oprimida, com esta pessoa que não dorme, com esta pessoa que já estava planeando a própria morte, mas conectou nele programa e necessita agora urgente de uma resposta. Ó Deus mío, abre agora os céus, abre os céus, envia os ángeles em todos os rincones deste país, ou se necessário em outros lugares fora de Equador,
donde esta persona se encuentra em lágrimas, em agonia, em desesperação, e envia a resposta que esta persona ha buscado há muitos anos. Eu determino que este peso, ou melhor dito, ele causante deste peso, desta depressão, deste insônio, destas pesadilhas, destas vozes que habla com esta persona, seja agora todo ele mal desejo da vida dessas pessoas. Mi Padre, bendiga a todos os obreiros, obreiras, colaboradores, a todos os CPOs, a todos os servos que estão vivendo este propósito para este sábado, onde estaremos em uma reunião avivadora, em uma reunião de purificação, porque se todos estejam com as vestiduras blancas, a obra vai desarrollar, vamos poder ajudar mais a las pessoas, porque não basta poner um uniforme, há que estar com as vestiduras blancas, para que tenhamos autoridade para orar, para evangelizar, para atender um afligido. Ó Deus, consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, que todo ele mal seja desejo, que todo ele mal salga da vida desta persona, de sua família, de sua casa e de seus caminhos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Después de liberarse y estar sirviendo al Altísimo, ¿qué hacer para mantener la salvación? La santificación es la parte principal de la relación con Dios, y quien anhela la salvación se santifica día a día con el objetivo de entrar en el reino de los cielos. Necesitamos separarnos de lo que le desagrada a Dios, manteniendo actitudes justas y la conciencia tranquila, que es representada por las vestiduras blancas. En todo tiempo, sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Por eso, este mes, usted deberá ungirse con aceite todos los días para el gran día. Sábado 9 de septiembre, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Eu estou seguro que o poder de Deus já lhe bendijo. Agora, tome a decisão. Não quede aí postergando sua venida ao templo de los milagros, porque Deus quer fazer milagros e fazer o milagro de los milagros, lhe bautizar com o Espírito Santo. Este sábado agora estaremos obreiros em uma reunião inovidável. Às 4 da tarde, todos os obreiros uniformados, os homens já han venido com a camisa branca, as obreiras e colaboradoras use a blusa branca, porque sabemos que Deus vai fazer coisas grandes. Os servos, os que são de outros grupos, venha com a camisa ou na blusa branca e traga sua honra. Traga sua honra, porque estaremos finalizando este propósito e vamos pensar um propósito mais forte que este aqui, que não puedo falar agora. Muito forte,
que vai bendecir a vida espiritual de todos vocês. Se você que está acompanhando esse programa quer maiores informações como venir ao Templo de los Milagros, aí se encontra nosso WhatsApp 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Amanhã estarei enviando a meditação para seguirmos colocando a lenha, não? Seguimos colocando a lenha para que aquele fogo permaneça encendido, para que não falte azeite em nossa cabeça. Deus bendiga ustedes e hasta pronto. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.